As phalaenopsis são plantas muito legais, né? Fáceis de cultivo, fáceis de florescer, só que são orquídeas que têm um crescimento monopodial, ou seja, ela sempre vai estar crescendo nesse mesmo sentido. Ela dificilmente emite, né, um broto lateral para ter várias frentes e assim aumentar aí a quantidade de hastes florais, né, a cada vez que ela floresce. E se eu disser para vocês que existe uma forma de a gente estar estimulando essa planta a emitir brotos laterais e fazer com que ela vire uma moitinha, né? Com que ela consiga se entolcerar, ficar mais bonita, crescer, ficar aquela moita maior e quando florescer, ao invés de vir uma ou duas hastes, vir bem mais que isso. Pois é, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, né, um jeito muito simples, fácil e rápido de vocês estarem fazendo isso, estimulando uma phalaenopsis, né, que ao invés dela estar soltando só esse broto, né, crescendo só nesse sentido, a gente vai induzir essa planta a emitir brotos laterais para que ela se desenvolva formando meio que uma moitinha, uma toceirinha e floresça bem melhor. Tá? Então, se você quer ver como que eu vou estar fazendo isso, acompanha o vídeo até o final. Mas antes, é lógico, já vai curtindo aí, compartilhando. E não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, para sempre que eu trazer vídeos, né, de métodos novos, de fazer as plantas se desenvolverem, vocês estarem recebendo sempre as notificações aí e acompanhando tudinho, tá bom? Inclusive o desenvolvimento dessa planta que a gente vai fazer esse procedimento hoje. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo de hoje. Vamos induzir uma phalaenopsis a emitir um brotinho lateral. Bora lá! Então, gente, ó, vamos lá. Eu tô aqui com essa phalaenopsis só para dar uma explicação aqui para vocês e depois eu mostro o que a gente vai fazer para estimular essas brotações laterais nelas, tá? Primeiramente, essa planta, ela estava debilitada, tá? Ela tá passando por um processo de recuperação, tá bom? Só que é o seguinte, vocês podem observar que essa planta ela tá com duas brotações, ou seja, a brotação normal, que é essa que ela sempre vai estar crescendo para cima e desenvolvendo, né, e florescendo também, e ela tem uma brotação lateral, ou seja, um cakezinho lateral, né, vamos dizer assim, que não necessariamente a gente precisa cortar, viu? A gente não precisa ficar separando os cakes das phalaenopsis, por quê? Quando esse brotinho tiver maiorzinho, tiver mais desenvolvido, ele também vai emitir as suas próprias raízes. Isso vai fortalecer ainda mais a planta, porque quanto mais raiz saudável, melhor a planta vai se desenvolver, né? E quando for florescer, ele vai florescer pelo brotinho e pela parte apical dela. Isso melhora bastante a floração da planta. Mas igual eu falei para vocês, essa plantinha aqui, ela estava debilitada, né? Ela teve um ataque aqui de caramujo, de lesma aqui no miolo. E o que que acontece? Sempre que a parte de baixo da planta, o rizoma dela, que é esse caulezinho aqui, tá vendo? Sempre que ele nota que aconteceu algo com a parte de cima, né, que foi esse caso aqui, veio um caramujo, comeu as folhas tudo, eu achei que nem ia brotar aqui em cima de novo. E aí a planta detectou isso. Para ela não morrer, o que que ela vai fazer? Ela vai estimular a brotação de um novo cake, né, de uma nova frente, vamos dizer assim, para ela continuar se desenvolvendo e não morrer, né? Porque ela vai pensar o seguinte, aqui em cima acabou, eu não vou mais conseguir brotar por aqui, então eu tenho que dar um jeito de brotar lateralmente para conseguir se desenvolver. É lógico que a gente não vai sair por aí cortando a parte de cima das phalaenopsis tudo para estimular esse cake, que isso não é muito legal, não vai dar muito certo, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, ao invés de a gente acabar com as folhas da parte apical da planta, nós vamos simplesmente fazer ela pensar que a gente dividiu ela bem no rizoma, tá? Então a gente vai fazer um corte, pode ser um corte, várias coisas que vai dar certo desse mesmo jeito, eu vou explicar ao longo do vídeo. Então a gente vai induzir essa planta a pensar que ela foi separada, a parte de baixo do rizoma com a parte de cima. Fazendo isso, essa parte de baixo vai achar que o broto, né, normal dela, que o crescimento normal da planta está comprometido, ela vai induzir uma gema de brotação que fica no pezinho dela e vai fazer essa geminha brotar e desenvolver uma nova mudinha, entendeu? Isso não vai ter risco nenhum para a planta, vocês não vão correr o risco de matar a sua orquídea, desde que você siga certinho os passos que eu vou mostrar aqui para vocês.
tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção em todos os passos para vocês terem um resultado legal aí, né? Quem for estar fazendo isso aí. Quem às vezes quer ficar esperando, né, para ver como que vai ser, como que dá o desenvolvimento da planta que a gente vai fazer isso aqui, pode ficar aí, se inscreve no canal para você estar acompanhando, que eu vou mostrar para vocês tudo que vai acontecer com essa plantinha, que a gente vai realizar esse procedimento, né, de induzir uma brotação lateral nelas. Então vamos lá, para começar, tô com essa plantinha aqui, ela não tá muito legal, vocês podem ver, ela tá com algumas manchinhas nas folhas, ela tava meio debilitadinha, né? Mas agora veio até um caramujinho aqui e comeu um pedacinho da folha dela, ela tá conseguindo já se recuperar, vários brotinhos novos, pontinhas novas de raízes, e eu decidi fazer isso com essa plantinha aqui, porque era a única que eu tinha com um pezinho longo, entendeu? Então para você fazer isso, não é qualquer Phalaenopsis, tem que ser uma planta que tá com o caule mais longo, tá? Essa parte aqui do rizominha dela, esse pedacinho do tronquinho dela mais longo. Se for uma plantinha muito novinha, não dá certo, tá? Então, esse caule dela tem que estar mais longo e, principalmente, ela tem que estar desenvolvendo raízes em cima, na parte de cima e também na parte de baixo tem que ter raízes verdes, que é o caso que está acontecendo com essa aqui. Vocês podem observar, essas manchas aqui, igual eu falei para vocês, é porque estava em substrato velho, toda aquela história que eu sempre mostro, né? Sempre falo para vocês não deixar. E aí eu já tirei do substrato velho, ela emitiu folhinhas novas, que vocês podem ver que estão bem bonitinhas as folhinhas novas delas, né? Só as lesmas que veio aqui comeu isso aqui, porque lesma é uma tristeza, né? Mas enfim, isso aqui não afeta em nada a planta. Vocês podem ver que ela tá hidratadinha, não tem nenhum problema. Logo, logo ela descarta essa folha aqui, ó, e aí tá tudo perfeito, tá? Então, vocês podem fazer com qualquer Phalaenopsis, tá? Não é só com planta, às vezes, que tá mais debilitadinha, tá mais feinha, não. Qualquer planta, desde que ela tenha o caule mais longo. Vocês podem ver aqui, ó, que o caule dela tá compridinho, tá vendo aqui? E a planta tá com raizinhas novas aqui na parte de cima, saindo raizinhas novas, e na parte de baixo ela tem várias raízes verdes também com várias pontas novas de raízes saindo. Isso é essencial para você ter um bom desenvolvimento. Vamos lá, ao longo desse caule, para quem não sabe, ele tem várias gemas de brotação. Olha só para vocês verem, tá vendo bem aqui na ponta do meu dedo, ó, bem aqui, ó. Isso aqui, como se fosse uma bolinha, tá vendo? Isso aqui é uma das gemas de brotação. Então, ela, se eu pegar ela e fazer o procedimento nessa parte aqui, bem abaixo dessa haste seca, tá vendo? Se eu fizer aqui, vocês podem observar que vão ficar essas raízes verdes em cima, vão ficar raízes verdes embaixo e essa geminha de brotação que vai ser estimulada para sair esse cakezinho que a gente espera. Que a gente precisa que ela saia, né, para que ela desenvolva melhor aí e tenha mais brotos. Para fazer esse procedimento, existem várias formas. Vocês podem fazer um corte na planta, tá? Um corte nesse rizoma. Hoje eu vou fazer só um, tá bom? Então, dá para fazer um furo no rizoma, dá para fazer um corte, dá para esmagar um pedacinho do rizoma. O que a gente tem que fazer é fazer a planta pensar, né, que a parte de cima tá danificada e aí ela vai estimular as geminhas dessa partezinha de baixo, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando todos os procedimentos, né, tudo que dá para fazer para que a planta desenvolva esse broto, esse cake, deixa aí nos comentários que eu posso fazer outras partes desse vídeo para vocês. Mas hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um corte, tá bom? Então a gente vai fazer um corte mais leve no rizominho da planta, para que ela pense, né, que foi separada dessa parte apical, onde está as folhinhas, onde está o desenvolvimento, para esse brotinho aí ser estimulado, tá? Então vamos lá, para começar eu vou utilizar uma lâmina de estilete, tem que ser uma lâmina mais, vamos dizer assim, mais afiada, tá? Para não ficar esmagando demais, amassando demais a plantinha. Tá um pouco enferrujada a lâmina, mas eu já passei álcool, tá? Então isso aqui já tá bem esterilizado. Vamos lá, igual eu falei, existem mais outras duas formas de fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando outros vídeos mostrando, tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, vou tirar essas palhinhas. Olha para vocês verem o tanto que é simples, mas o mais importante para o resultado é não só você saber onde você vai fazer esse corte, mas sim você acompanhar aí o vídeo até o final para você entender quais são os cuidados depois disso aqui. Porque se fizer isso aqui e largar de qualquer jeito, não vai dar certo, tá? Não funciona. Então, prestem bastante atenção. Eu vou pegar bem aqui, nesse pezinho, bem abaixo dessa haste, igual eu falei pra vocês. Vocês podem ver que aqui parece que tá meio sequinho, mas ainda tá verde esse rizoma,
tá? Então, eu vou fazer um corte até a metade da plantinha, até a metade desse rizoma, ó. Vou pegar o estilete, tá vendo? E vou fazer isso aqui, ó. Mas com a ponta dele, tá vendo? Que eu vou enfiando a ponta aqui no caule da planta, ó. Até eu ver que foi mais ou menos na metade dela. Vocês podem ver, tá vendo? Que a lâmina já entrou no caulezinho dela, ó. Já tá feito. Tá vendo ali que ficou um cortezinho? Imediatamente, gente, não espera. Imediatamente depois disso aqui, corre, passa canela em pó nesse corte aqui. Se quiser fazer uma pasta de canela em pó, né, com, sei lá, com água, com álcool em gel, isso aí fica a critério de vocês. Vocês fazem, coloca assim, ó, e aperta onde foi feito o corte, tá? Porque isso aqui, gente, vai fazer você selar esse corte e não vai deixar que nenhuma praga, nenhuma doença, nenhum fungo ataque essa planta. Porque se você cortar, deixar lá de qualquer jeito, não vai adiantar. Vai entrar um fungo, uma bactéria e vai matar a planta inteira. Então, para fazer isso, vocês têm que ter canela em pó ou então própolis. Isso aí fica a critério de vocês. Até cola Super Bonder, se vocês tiverem, quiser colocar ali no corte, tá? Não tem problema não. O que importa é você selar essa parte que você cortou, que você abriu a ferida na planta. E assim, ela vai, do mesmo jeito, ela vai pensar, igual a gente fez aqui, ó. A gente não separou, tá bem firme, vocês podem observar. Mas lá no miolinho, a gente fez meio que uma ruptura, né, na planta. Então, ela vai pensar o seguinte: a parte de baixo vai brotar porque acha que a parte de cima foi afetada, né? Tá estragada e não vai continuar crescendo, entendeu? E aí, mesmo que ela brote embaixo, mesmo que a parte de baixo da planta pense isso, essa parte apical dela vai continuar se desenvolvendo sem problema nenhum. Por quê? Porque ela tá com as raízes aqui. Tá vendo? A gente, ó, ela tá com as raízes. Isso aqui a gente tá fazendo quase que o mesmo processo que eu mostrei aqui pra vocês de fazer muda nela, né? Que a gente vai ali, corta o pedacinho de baixo do rizoma dela, planta que ele vai brotar. Inclusive, essa semana eu vou ver se eu gravo um vídeo mostrando pra vocês o desenvolvimento daquela mudinha que eu fiz do pedacinho do rizoma. Vocês lembram? Então, se inscrevam aí, acompanhem que eu vou estar mostrando pra vocês o resultado. Mas, enfim, é como se fosse aquilo. A gente vai fazer como se fosse uma muda sem tirar a parte de baixo, deixando ela fixada na planta para que assim ela brote, vire uma moita, floresça melhor, né? E aí vai ficar uma coisinha mais lindinha aí. Para ela não ficar muito caneluda, que nem tá acontecendo aqui, né? Mas lembre-se, raiz em cima e raízes embaixo. Essa plantinha tá com a hastezinha floral desenvolvendo. Não vou tirar a haste por enquanto, vou ficar observando. Se por acaso eu ver que ela começou a desidratar, aí eu corto a haste, não tem problema não, tá? O que importa aqui é a gente fazer esse pezinho dela brotar. Depois disso, gente, depois que a gente fez aí todo esse processo aí, né, que é muito simples e igual eu falei, desse jeito dá pra gente fazer com um arame quente, né, furando ali, e dá pra gente fazer com um alicate, amassando esse rizoma. Do mesmo jeito que a gente fez com as catleias, lembram? Então, eu decidi gravar esse vídeo para mostrar pra vocês que o processo é um pouco diferente das catleias, daquelas outras plantas que eu ensinei pra vocês, fazer elas emitirem mais frentes, né? Mas enfim, vamos fazer o replante dela agora. É o seguinte: a gente vai colocar ela no vasinho, eu vou colocar ela nesse vasinho maior aqui, tá vendo? Mas não pode ser grande demais, igual eu sempre falo pra vocês. Como a gente fez um corte ali no rizoma e a gente quer que ela brote por esse pezinho, se você enterrar ela até aqui em cima, não vai brotar, né? A parte de baixo pode acabar até morrendo. Então, a gente simplesmente vai colocar o substrato da sua preferência aí. Eu uso carvão, você usa o substrato que você mais se identifica aí no seu cultivo, né? Isso aí não tem muita importância não. O que importa é não manter umidade demais para não apodrecer a planta, mas enfim, isso aí já é questão para outro vídeo. A gente vai simplesmente, pessoal, tampar as raízes, tá? Para que ela continue se desenvolvendo aí sem problema nenhum. A planta vai ficar um pouco deitada assim no vaso? Vai, é normal. Por quê? Ela vai emitir um novo broto aqui e depois ela vai se ajeitando aí, né? E vai ficando mais bonitinha. Vocês vão entender com o passar do tempo, que eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento. Vocês vão ver o tanto que vai ficar legal. Ó, coloquei um pouquinho de carvão. Agora eu vou usar um pouco de brita, tá? Não precisa ficar totalmente deitada a planta não. Vocês podem deixar ela um pouquinho mais em pezinho assim. Tá vendo? Mas não pode cobrir esse rizoma que a gente fez o corte, tá? Se você cobrir ele totalmente, o brotinho às vezes começa a sair, mas vai indo e ele acaba apodrecendo, tá? Então fiquem de olho nisso aí, ó. Já tá plantadinha, né? Vocês podem ver. Agora eu vou pegar um
alguma coisinha para a gente poder firmar ela um pouco mais, para ela não ficar muito balançando, porque como o rizoma ficou por cima, ela fica um pouco bamba, tá vendo? Então a gente tem que deixar ela firme para que ela brote melhor, né? E não tenha nenhum problema aí de acabar perdendo as raízes, tá? Ó, eu vou estar utilizando esse pedacinho aqui, esse tronquinho aqui, tá vendo? Pra gente fixar ela. Deixa eu ver. Assim, ó. Pegar um barbantezinho. Não precisa apertar muito, tá? Se você apertar, você vai acabar matando a planta. Então, é só para firmar ela um pouquinho mais. Toma cuidado para não quebrar aquelas raizinhas novas ali, né? Amarrou aqui, ó. Amarrou direitinho. Pode colocar mais um pouquinho de brita por aqui, ó, né? Para segurar melhor o rizominho ali, ó. E tá feito o plantio dela. Tá vendo? Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês, ó. A plantinha, ela ficou mais por cima do substrato, porque a gente cortou aqui. Então, ela vai brotar bem por esse canto aqui. Então, quando ela brotar, ela vai conseguir desenvolver. Não vai ficar, né, afogada ali, abafada no substrato. Depois de você fazer esse processo e esse plantio, não deixa no orquidário, principalmente se estiver em época chuvosa, tá? Porque se você deixar ela no orquidário tomando chuva e molhando, ela vai apodrecer. Tá bom? A gente vai deixar ela mais ou menos uns 3 dias sem molhar. 2 dias mais ou menos tá bom, tá? Não precisa esperar 3 não, porque senão ela pode desidratar. 2 dias depois do replante a gente não molha, tá? E aí depois disso a gente vai começar a molhar ela normalmente, só que molhando mais só o substrato, sem encharcar esse rizoma dela. Porque se a gente encharcar esse rizoma, né, às vezes não vai dar muito certo. E aí, pessoal, depois disso, depois de uma semana, né, mais ou menos, depois que você fizer esse processo, fizer o plantio, nos 2 primeiros dias sem molhar, depois, né, durante uma semana depois desses 2 primeiros dias, você molhar só o substrato, depois disso você pode voltar para o orquidário normal, molhar ela normalmente, porque aí já deu tempo, né, já deu o período de ela cicatrizar ali dentro sem problema nenhum, e aí não vai correr mais nenhum risco, entendeu? Então é simplesmente isso, os cuidados é esse, tá? Após fazer isso, não deixa molhar demais, principalmente o rizominha, né? Então, 2 dias sem molhar ela, coloca no lugarzinho que não tem tanta umidade, nem nada do tipo. Depois desses 2 dias, vocês vão ficar mais uns 5 dias jogando água só no substrato, sem molhar muito o vegetal dela, tá bom? E aí, depois desses 5 dias fazendo isso, molhando mais só o substrato, você pode voltar para o orquidário, cuidar normalmente, adubar normalmente, molhar normalmente e deixar pegar a chuva sem problema nenhum, tá? Do jeito que você cultiva as suas aí, sem nenhuma distinção. E em um curto período de tempo, você já vai começar a ver aquelas geminhas de brotação, mesmo que você não consiga identificar. Se você vê que está verde esse pedacinho do rizoma, pode fazer que ele vai estimular alguma gema de brotação aí. Depois de um período, você vai ver ela começar a se desenvolver. Logo, logo, ela emite um broto igual esse aqui. E aí a planta, né, vai entolcerar e vai ficar do jeito que a gente quer que ela fique, entendeu? Então é simplesmente isso, a gente vai meio que enganar a planta, enganar a parte de baixo da planta, né, fazer ela pensar que a parte de cima foi danificada, aí ela estimula uma nova brotação e continua o seu desenvolvimento aí, né, com 2 frentes, tá? E igual eu falei, se você tem alguma planta aí, alguma Phalaenopsis, que mesmo sem fazer esse processo, porque às vezes acontece, mesmo sem fazer isso aqui, pode ser que brote, né? É mais difícil? Sim. É mais por sorte, na verdade, né? Mas se você tiver algum aí que tem essas mudinhas, esses cakezinhos no pezinho dela, não tira, tá? Não tira, porque quanto mais tiver, melhor vai ser a floração. E igual eu falei, com o passar do tempo eles desenvolvem as suas raízes, não afeta em nada a planta, vai virar uma planta só praticamente, né? Só que com 2 brotações, 3 brotações, 4, né? Isso aí vai depender aí do que a sua planta vai estar fazendo, né? Depois desse processo aí que vocês fizerem, tá bom? Mas enfim, pessoal, era isso, tá? O videozinho de hoje era esse, né? Igual eu falei, eu escolhi essa plantinha que ela tá um pouco feinha, tadinha, mas eu escolhi ela porque ela já tá, né, mostrando um bom desenvolvimento aí, várias raizinhas novas, e eu aproveitei pra gente estar estimulando aí essa brotação lateral nela, e até porque que as outras minhas aqui quase que não tem esse tronquinho grande, então lembre-se, tá? Se você quiser fazer isso, compra uma plantinha mais antiga, tá? Uma plantinha que tem um caule maior, que é um pouquinho caneluda,
porque aí você vai conseguir fazer esse processo, vai conseguir fazer ela emitir esses brotinhos, né? E vai ficar muito legal. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido certinho tudo que eu quis passar para vocês aqui, tá bom? É lógico que com o passar do tempo, durante aí os dias, eu vou estar voltando aqui mostrando para vocês o desenvolvimento dela, tá? Então, acompanhe o canal aí que vocês vão ver todo o processo aí de brotação, né, desse cakezinho aí que a gente estimulou, tá bom? Por isso que é bem importante você se inscrever e acompanhar o canal para você ver todos os resultados dos processos que a gente faz aqui, tá bom? Mas é isso, quem gostou do vídeo eu peço para curtir, compartilhar com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, pessoal, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo e vamos terminar aí, ó, com o Dendrobium Crisotoxon. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Um beijo.